Hesed, Vehahamim, Veshalom, Meet Adonai, Yeshua Hamashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Fazer uma explicação, uma exposição da palavra de Deus, a Bíblia, para desmistificar um equívoco, para não falar uma falsa doutrina, bem comum, que gera muita controvérsia, muita dúvida e serve para afastar pessoas que não conhecem a Bíblia do que seria o verdadeiro evangelho, acabar caindo em aproveitadores, ministérios que vão causar um mau exemplo. Elas posteriormente podem ou viver em pecado ou se afastar do evangelho, achando que já foram evangélicas um dia. Muito bem. É a tal do Siri que anda na praia, chupa bala house, levanta sai anda, labrachuias, onde ele canta, bebê canta cagando, todos esses negócios aí que eu já ouvi. Plasto. The Power, the King, the Master, the Popcorn, Offspring, The Cusp, enfim. Línguas estranhas. Para piorar a língua de anjo, né? Nós temos aqui no livro de Isaías, Antigo Testamento, quando o profeta, na época de profeta, falava sobre a vinda de Jesus, capítulo 28 do livro de Isaías. O povo estava muito rebelde. Por Israel. Não é à toa que eles foram para o cativeiro na Babilônia, ficaram 3 gerações no cativeiro da Babilônia. Quase perderam o seu idioma, porque o hebraico é escrito somente com consoante, não tem vogal. As vogais eram passadas de pai para filho. Nessas 3 gerações eles foram impedidos de ter esse contato. A Bíblia caiu em desconhecimento nas próximas gerações, a língua hebraica também. Aí depois do cativeiro na Babilônia teve a dominação grega, o povo se viu forçado a aprender o grego, falavam grego. Os judeus aqui não gostavam de línguas estrangeiras, né? O hebraico é considerado uma língua sagrada, até eu considero o hebraico uma língua sagrada, mas isso não quer dizer que não pode ter a Bíblia em outro idioma. Então, antes de Jesus, eles se viram forçados a traduzir a sua Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego. Assim, da Tanakh, o Antigo Testamento, que o original é hebraico, surgiu a Bíblia que Jesus usava na época, que era a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, porque na época de Jesus não se falava hebraico, se falava grego. O nome de Jesus é Jesus. A pronúncia do nome de Deus é Senhor, tá? Mas enfim. Por que isso aconteceu? Cumprimento de diversas profecias. As que falam do cativeiro na Babilônia, e essa daqui, ó, que vai falar da dominação grega, do povo judeu falando grego. Ó, o que vai acontecer. Isaías capítulo 28, versículo 9 até o versículo 12. No versículo 9, o povo judeu está tirando um sarro do profeta. Aquele verdadeiro profeta da época do profeta. Não esses caras que não saiu nem da fralda ainda falando besteira, tá? Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntaram. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seu meio? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Estava tirando sarro do profeta. Essa é a única vez na Bíblia que vai aparecer uma língua estranha. Essa daqui.
Nem anjo, quando apareceu na Bíblia, apareceu falando língua estranha. Os anjos, quando apareceram na Bíblia, falaram língua humana, a língua dos seus ouvintes. O próprio Deus, quando se manifestou, o próprio Jesus, quando se manifestou a Moisés, ou a Adão, ou a Gideão, falou a língua humana, não falou língua estranha. Falou a língua humana, o idioma do seu ouvinte. Mas aqui é a única parte da Bíblia onde é dito algo sem aparente sentido. A gente sabe o sentido porque sabe quando você fala uma coisa que dá para entender, mas do jeito errado? Como quem está conversando com uma criança, ou está conversando com um gato, ou como quem está imitando a voz de um bêbado, é o que está acontecendo aqui. Eles estão falando assim, ó. Sabe lá, sabe lá, sabe. Calvo lá, calvo, calvo lá, calvo. Então, eu gosto da NVI, nova versão internacional, porque ela tem as notas de rodapé. Ela tem as notas de rodapé, que pode traduzir de diversas formas possíveis, pode trazer outros manuscritos, e aqui está explicando essa parte. Eles estavam balbuciando, ironizando, satirizando o profeta, o ministro de Deus, né? No período do Antigo Testamento. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntaram. A quem está explicando a sua mensagem? Era para eles, mas estava de ouvido endurecido, né? Coração endurecido. A criança desmamadas e a bebê recém-tirados do seio materno estão tirando sarro. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, mas regra um pouco aqui, um pouco ali. O povo tirando sarro da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Como hoje acontece, quando você ensina pela Bíblia, não pode adulterar, não pode se divorciar e casar de novo, não pode roubar, não pode traficar, todo mundo peca, o governo tinha que ser exemplo, só isso. Eu conheço crente que peca muito pior. Deus faz uma aliança pessoal com cada um. O que o outro faz ou deixa de fazer, você estará diante de Deus prestando contas da sua vida. Não use o outro como pretexto para pecar. O outro vai para o inferno, e aí? E agora? Você também vai para o inferno por causa disso? Porque o outro está pecando? Porque tem crente pior, que faz pior? Quem falou que aquele crente que faz pior está salvo? Não está. Ele se fala salvo, ele está perdido. A igreja dele se diz a única verdadeira? Não existe igreja única verdadeira. Ele fala que uma vez salvo está salvo para sempre e vive pecando por causa disso. Ele nunca esteve salvo. Deus faz uma aliança com você. Preste atenção você com as tuas atitudes diante de Deus. Eu estou pregando, estou evangelizando. Mas não estou analisando a vida de ninguém de forma pessoal, de forma particular, pregando generalizado, que está na Bíblia. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, vai responder depois diante de Deus e tchau, sinto muito, não vem reclamar. Lago que arde com fogo e enxofre. Pois bem, olha o que Deus decide aqui com os judeus, que são os judeus aqui que estão tirando sarro do profeta. Pois bem, muito bem. Não, peraí, profeta, estão tirando sarro de você? Você está falando em meu nome. Vocês não estão tirando sarro do profeta, vocês estão tirando sarro de Deus. Profeta no período bíblico, não são esses que saíram da fralda pregando mentiras, falando alucinações, tá? Desmentindo a Bíblia. Esse aí mais que merece ter o sarro tirado. Tá? Se for profeta, profeta de Satanás. Nosso pastor é Jesus, sim. O único pastor é Jesus. Tá? Salmos 23, capítulo 1. Pois bem, Deus falando para o povo judeu, de falar hebraico até então. Com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará
a este povo. Essa profecia aqui vai se cumprir na época de Jesus. Lembrando a você que língua estranha, a gente vai estudar. Língua é idioma. O que está traduzido como estranho é estrangeiro, tá? Não é algo sem nexo, não é algo desconhecido. Língua estranha, língua estrangeira, outro idioma. Aconteceu na época de Jesus. Primeira profecia que se cumpre aqui, ó, cativeiro na Babilônia. A maioria do povo judeu deixou de saber falar hebraico. Quando saíram do cativeiro da Babilônia, tiveram que reunir o povo. Aqueles que sabiam ler hebraico liam a Bíblia, que existia na época, o Antigo Testamento, dando explicação para o povo compreender. E o povo chorou porque não conhecia mais a Bíblia. E estava em pecado. Pouco depois disso, alguns séculos, a única solução que encontraram foi traduzir o Antigo Testamento para o grego. Eles começaram a ser dominados pelos gregos, né? E passaram a falar a língua grega. Mesmo quando veio outro império, que é o Império Romano, a língua dominante ali ainda era o grego. Poucos falavam latim, que era o Império Romano. Poucos falavam hebraico, que eram os principais líderes religiosos dos judeus, mais especificamente o Sinédrio, que há tempos atrás, 3 séculos antes de Jesus, haviam participado da tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é essa língua trôpega, essa língua gaguejante. Se você pegar o idioma grego, o Novo Testamento grego, eu não vou me prender a isso, mas eu já vi muita gente falando como eu vim do Pai e volto para o Pai. Você vê que parece que está gaguejando realmente, né? Se cumpriu essa palavra aqui, que Deus falaria ao povo judeu com língua estranha, outro idioma, lábios trôpegos. Era o grego, só isso, só isso, só isso. Na época que foi anunciada o Evangelho, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em aramaico, não foi escrito em hebraico. O nome de Jesus era sim Jesus e não Yeshua, muito menos Yahushua. Nada disso. Ainda tem uma seita aí pegando o nome de Josué para falar que é o verdadeiro nome de Jesus. Não é. O nome de Jesus era Jesus porque na época se falava Jesus. Jesus. Não importa se nessa língua não existe o J, na nossa tem, foi transliterado. Por que foi transliterado Jesus e não Yeshua? Falei, vou repetir. Porque a terminação A no grego é para nome feminino. Jesus é nome de homem, nome masculino. Então, terminação S para nome masculino. Marcos, Mateus, Timóteos, Cefas, Jesus. Terminação S, nome masculino. Então, Yeshua, hebraico, foi transliterado, não é traduzido, foi transliterado como Jesus. O que é transliterar? Quando eu pego a pronúncia de um nome e coloco nas letras do meu idioma, porque aquele nome original usa letras diferentes do meu alfabeto. Foi o caso de se passar do hebraico para o grego. E novamente agora eu preciso transliterar, não é traduzir, transliterar, tá? Jesus, eu vou transliterar com as letras do meu alfabeto, ficou Jesus. Agora, por que está transliterado, que é permitido, e não traduzido, que alguns são contra? Porque se o nome Jesus, se o nome Yeshua tivesse sido traduzido, em grego ele seria Soter, ou algo dessa raiz. E se o nome Soter, ou mesmo o nome Yeshua, tivesse sido traduzido para o português, o nome seria salvação e não Jesus. Então Jesus é uma transliteração, é permitido sim. Eu pego
o que está em hebraico, o que foi passado para o grego, e coloco nas letras do meu idioma, A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? É diferente do alfa, beta, gama, é diferente do aleph, bet, gimel, dalet, re, são outras letras. Então eu translitero para o meu idioma. Foi transliterado, o nome é Jesus, por séculos. Na época de Jesus foi dita Jesus. Na época de Jesus ninguém pronunciava o nome de Deus, pronunciava Senhor. É um título? É um título. Na verdade é um substantivo, tá? Não exatamente um título, é um substantivo, mas tá. É usado como substituição pelo nome impronunciável de Deus. Por que nome impronunciável de Deus? Porque não se colocou as vogais da pronúncia, a pronúncia se perdeu. Está profetizado isso em Antigo Testamento, está profetizado isso em Apocalipse. Jesus tem um nome que ninguém, escrito que ninguém sabe, só ele. São as 4 letras Yud, He, Vav, He. Para não fugir. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, anunciado o Evangelho, ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Os judeus estavam brigando com Jesus com relação à guarda do sábado. E estava sendo aquele ali o verdadeiro descanso, o verdadeiro Shabat, o Evangelho. O Evangelho. Aquele que está em Cristo não guarda o sábado, porque é sacerdote de Cristo, de uma nova aliança superior, é só ler Hebreus. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, é o Evangelho. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de lei judaica, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendam de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus é manso e humilde de coração. Aqui se cumpriu então a profecia de Isaías 28, 11 e 12. O Evangelho, o Messias, surgiria falando em uma língua estranha, falando em uma língua estrangeira. Uma língua que parecia gago falando, é o grego. Aprofundando o nosso estudo, que é sobre dons espirituais, dom de línguas, né? Vamos compreender melhor lendo 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Agora, irmãos, vou ler agora a nova versão transformadora, tá? Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Por isso que, assim como o apóstolo Paulo explicou isso aqui, eu vou estar lendo a explicação do Paulo e, na medida do necessário, explicar mais um pouco. Vocês sabem que, quando eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Então, quando eram pagãos, agora que você é cristão, não seja levado pelo caminho errado, pentecostalismo, neopentecostalismo, e não seja levado a adorar ídolos mudos, tá? Catolicismo, tá? Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, Yahvé, a não ser pelo Espírito Santo, né? É necessário uma revelação do Espírito Santo através da Bíblia para que a pessoa compreenda que Jesus é sim o Deus do Antigo Testamento, ainda que a segunda pessoa. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então não é só o dom de línguas.
Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. A pessoa cheia do Espírito Santo não é só a pessoa que evangeliza na igreja, ou que prega na igreja, ou que canta na igreja. A pessoa que lava o banheiro da igreja, a pessoa que lava o chão da igreja, também é cheia do Espírito Santo. A pessoa que contribui com o dízimo e com a oferta de coração também é cheia do Espírito Santo. Eu falo isso porque esses ministérios são citados, tá? Acredito que a gente vai estar lendo isso. Se não, aqui em outro. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. É Deus operando no ministério de louvor para que corações sejam quebrantados, restaurados. É Deus que opera no ministério de pregação para que pessoas sejam fortalecidas, se arrependam de pecados, compreendam as coisas que ainda vão acontecer, compreendam as coisas que estão acontecendo. É Deus que opera através das pessoas que lavam o banheiro da igreja, que limpam a igreja, para que todos possam participar de um culto agradável, né, sem cheiro desagradável, né, local limpo, onde você possa se ajoelhar sem se machucar em alguma pedrinha. Tudo isso é parte. É Deus que opera na pessoa que vai de casa em casa convidando a pessoa para o culto. É Deus que opera na pessoa que vai no hospital, né, levar uma mensagem para os enfermos, cantar um hino para confortar. Ok? É o mesmo Deus. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Você vê que uma pessoa que finge que está falando um idioma estranho não beneficia ninguém. Na verdade, não beneficia nem ela mesma, porque ela está se enchendo de um orgulho pecaminoso por estar mentindo, fingindo que está cheia do Espírito Santo, que está sendo visitada pelo Espírito Santo naquele momento. Quando Jesus garantiu que o Espírito Santo viria habitar em nós. Sai fora de pregador que fala, eu fui visitado pelo Espírito Santo. Vá, pula. Tá compreendendo? Pessoa que finge que está lendo. A gente vai chegar na parte que fala. Se fosse para alguém ler em língua e era idioma, fosse 2, no máximo 3, se tiver um de cada vez, tivesse quem interpretasse. Se não houvesse interpretação, então que ele ficasse calado, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui não tem ponto facultativo. É uma ordem explícita de Deus, o Espírito Santo falando através de Paulo. Então vamos aqui. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Quem prega, beneficia a todos. Quem canta no louvor, beneficia a todos. Quem vai visitar um doente, beneficia a todos, porque isso é obrigação de todos. Quem limpa a igreja, beneficia a todos. Você não vai gostar de usar um banheiro sujo. Você não vai gostar de ter que se ajoelhar em cima de uma pedrinha. Você não vai gostar de cantar sentindo o fedor de barata. Você não vai ter concentração reparando um monte de lixo espalhado pela igreja, né? Parece um absurdo, mas não. Igreja é aquele local onde a pessoa gruda chiclete no banco, joga papel de bala no chão, joga lixo, papel rasgado, documento velho, conta vencida, cartela de remédio usada. Não é, a igreja tem cesto de lixo. Tem cesto de lixo. Ter decência é demonstrar a salvação também, tá? Ou você está perdido? A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito
dá uma mensagem de conhecimento especial. Modéstia à parte, o que eu faço aqui, o que alguns têm feito na internet, advertindo a proximidade da vinda de Jesus, relatando versículos bíblicos que podem estar associados à inteligência artificial, a drones, a robôs com inteligência artificial, a helicópteros, alianças internacionais, nomes de governantes que podem se associar a uma guerra contra Israel, cujo nome pode estar descrito na Bíblia, Ezequiel capítulo 38, muito interessante, assunto para outro dia. É uma possibilidade? É uma possibilidade, sim, de nós estarmos muito próximos do arrebatamento, de terríveis guerras da segunda vinda de Jesus, sim, possibilidade. Não vamos colocar datas, não vamos impor isso, para não cair no erro daqueles que profetizaram uma data, calcularam uma data para Jesus e foram pegos na mentira. Seitas, como Testemunha de Jeová e Adventista do Sétimo Dia. Pelo mesmo Espírito, mensagem de conhecimento especial. É aquele pregador que mostra que a marca da besta possivelmente seja um chip monetário que vai ser implantado na mão ou na testa, que já está em teste, já existe a possibilidade de ser implantado, que caixas eletrônicos já tem um local ali para você colocar o pulso, não apenas para ler a sua biometria ou ler a sua íris, já tem um local para pôr o pulso. É um exemplo. Você colocar barulho de gafanhoto, como gafanhoto que sai do abismo, e o barulho é como de carros, e você falar que pode ser drone, ou falar que pode ser helicóptero, você falar da imagem da besta que foi concedida a vida, e você falar que pode ser robôs com inteligência artificial, você falar do anticristo, que faz descer fogo do céu à vista dos homens, e pode ser que sejam esses foguetes, né, que um determinado homem aí está desenvolvendo, que consegue descer de ré. Não sei se ele é o anticristo, acho difícil. A Bíblia fala que o anticristo nascerá ao norte de Israel. Ele se declara alguém nascido no sul de Israel, na África. Eu acho estranho que ele é bem branquinho, mas tudo bem. A não ser que depois se descubra que ele nasceu ao norte de Israel. Ele está bem enquadrado no anticristo, então. Porque além de todo o poderio dele, ele parece que não tem muito afinidade com mulher. Está aí dentro das profecias de Daniel. Morreu um papa agora, todo mundo apreensivo, achando que o próximo papa virá a ser o falso profeta. Olha, é uma possibilidade. Da forma como alguns interpretam, sim. Da forma como outros interpretam, o falso profeta deveria ser, acho que me fugiu agora, um árabe, ou alguma coisa assim, um muçulmano, esqueci de qual país. Sudão, para mim é Arábia Saudita. E se o próximo papa for alguém da Arábia Saudita? Aí encaixou certinho, viu? Com todas as profecias bíblicas, viu? Se for, se agarre com Jesus que tá breve o tempo. Se não acontecer agora, um dia você morra salvo, tá? Um dia, às vezes não é nem na velhice. Eu tô doente, não acho que eu vou ficar velho. Acidente de carro pode acontecer a qualquer momento. Você não sai de casa para não acontecer nada, cai um avião. Então, você vive uma vida cercada de segurança, bebe água, morre com uma bactéria que estava na água, por causa da caixa d'água. A o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Não só isso, né? Aquele aconselhamento. Eu não amo mais meu marido, vou largar ele. Não, você não pode largar ele porque você deixou de amar. Mentira.
Você tem que ver onde você está pecando, para você não está perdoando ele. A gente vai conversar com teu marido também. Onde teu marido está pecando para fazer a esposa deixar de gostar deles, né? Aí você conserta o casamento, conselho sábio. Não é para abandonar a casa porque está tendo goteira. Conserta a goteira. Casamento é isso. A não ser em caso você foi vítima de adultério. Aí tudo bem, se você quiser ter o coração duro e não perdoar, você tem o direito de se divorciar. Você estará com isso condenando seu cônjuge a ser um eterno adúltero, mesmo que ele se case com a outra pessoa ou com outra pessoa. É o que diz a Bíblia, que se contorce aí quem quiser. Eu não estou aqui para pregar para bode, só para ovelha. A outro mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O conselho sábio é o do casamento. O conhecimento especial é o do chip monetário, é o do helicóptero de guerra, é o do drone de guerra, é o dos robôs com inteligência artificial. Tá? O mesmo Espírito da grande fé. Tá? Hebreus capítulo 11, finalzinho, aquela pessoa que mesmo doente, mesmo na pobreza, permanece cristão. Ué, não é o contrário? A pessoa com fé recebe cura, recebe milagre, recebe prosperidade? Não. Lê o final lá de Hebreus. Vê as pessoas das quais o mundo não era digno. Eram as pessoas que sofreram pela fé, não as que alcançaram pela fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Não é dom de curar, é a cura de presente. Tem pessoas que têm testemunho de cura? Sim. Deus é obrigado a curar todo mundo que crê? Não. Ponto final. Ele dá o poder de realizar milagres. Eu realizo milagre. Você que reclama de ganhar R$ 1.500 por mês, você que reclama de ganhar R$3.000 por mês, você que reclama de ser empresário e ganhar R$10.000, R$15.000 por mês, eu tenho que me virar pagando aluguel, água, luz, sobrar para comer, ração para gato com R$600 por mês. E tô correndo atrás que uma hora isso pode acabar. Tô vendendo bala no semáforo. Tô fazendo milagre. Acabou a mistura, vou no mercado, a carne tá R$70 o quilo. Vou em outro mercado, tem uma bandejinha de fígado de galinha por R$1,50. É o dinheiro que eu tenho. É o jeito. Fígado de galinha. Eu tô sonhando com pé de frango, eu tô sonhando, até isso subiu. Antigamente eu comia muito pé de frango, pescoço de frango, comia muito. Pedia ajuda para as pessoas com alimento de porta em porta, ganhava fubá, açúcar, sal. Você que quer ajudar quem quer que seja, com uma cesta básica, não doe sal. Fubá. Açúcar e óleo estão entrando na lista dos bem-vindos, né? Você compra o óleo, não fica sem dinheiro para comprar mistura. A outra, a capacidade de profetizar. A gente vai ver que profetizar é ensinar a Bíblia. Tá? A outra, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Chama-se apologética, tá? Quando alguém fala que uma vez salvo está salvo para sempre, eu mostro que esse Espírito não é de Deus, é falsa doutrina. Quando alguém fala que está profetizando cura, profetizando milagre, eu vou abrir a Bíblia e mostrar que isso não é profecia. Tá? A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, são idiomas humanos. Não é língua esquisita, língua estranha, língua inexistente. A gente vai chegar lá. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ele concede o que deseja. Não é o que a pessoa pede,
não é o que a pessoa busca, não é o que a pessoa quer. Isso dentro do período da manifestação dos dons. A gente vai chegar na parte que esse período passou. Aqui a Bíblia ainda estava sendo escrita. O apóstolo Paulo mais na frente ali, ó, acho que o 13, vai mostrar, o capítulo 13, vai mostrar que quando a Bíblia tivesse terminado de ser escrita, esses dons terminariam, e foi o que aconteceu. A gente fica agora com uma espécie de sombra dos dons. É isso, Deus cura quem Ele quer, não é obrigado a curar, tá? É mentira falar que tem o dom de cura, você crê. Então se você precisa que a outra pessoa creia para ser curada, você não tem o dom de cura. O dom de cura era quando a pessoa era curada mesmo sem crer. Esse era o dom de cura, sem saber de nada. Os apóstolos andavam na rua, os mendigos que estavam dormindo, a sombra dos apóstolos passava pelos mendigos e eles ficavam curados. Nem sabia o que estava acontecendo, quanto mais ter fé. Se tivesse fé, estava dentro da igreja, não do lado de fora, pedindo esmola. Então fique atento a isso. Ele fala de dons aqui, mas os dons cessaram. Na época dos dons, quem concedia o dom era o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo queria, não era o crente que decidia qual dom queria. Por que todo mundo quer o tal suposto dom de língua? Só para aparecer. Aí eu pergunto, essa intenção é boa? Não é. Aí finge que está falando em língua. Sabe que está fingindo. Quem escuta sabe que está fingindo. Quem é do mundo ainda escarnece o Evangelho. Quando é para escarnecer aquele falso cristão, não o Evangelho verdadeiro. Quem escolhia era o Espírito Santo, não era a pessoa. Para algo que fosse útil para todos, não para algo inútil. Ficar igual uma galinha lá, no meio do culto, correndo de um lado para o outro, passando vergonha, girando, caindo, cuspindo, entortando a língua. Aí ele vai falar mal do tradicional, vai chamar de crente frio, que não fica berrando durante o culto, ao invés de prestar atenção na pregação. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. De novo, judeus e nações, escravos e livres, patrões e empregados. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O judeu não pode falar para o cristão, não preciso de você. O cristão não pode falar para o judeu, não preciso de você. Está entendendo? Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim,
protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz para que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Não estou pregando nem incentivando o ecumenismo, mas entenda e compreenda o seu papel e o de seu irmão, judeu messiânico, cristão. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, escreveram o Novo Testamento. Em segundo, os profetas, escreveram o Antigo Testamento. Em terceiro, os mestres, os rabis, os que ensinam, os professores de escola dominical. Depois, por que depois? Porque deixou de existir os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas, idiomas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o dom, temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Falar a língua para quê? Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aqui o apóstolo Paulo está tirando sarro. Não existe língua de anjo. Todo anjo que surgiu falou língua humana. Não existe língua do anjo. Isso é mentira para uma mentira praticada. Se é mentira a prática, se é mentira o ensino dessa prática, é diabólica, não é do Espírito Santo. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retina. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme.
Escrito o Novo Testamento, deixaria de existir os dons. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. 1 Coríntios 13:8. Agora o versículo 9. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. Eles basicamente tinham só o Antigo Testamento. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas, dons, desaparecerão. Acabou. Acabou, acabou. Aceita que dói menos. Acabou. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, enquanto a Bíblia estava sendo escrita, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, quando a Bíblia estiver completa e eu compreender aquilo, por aceitar a Cristo e o Espírito Santo o revelar no meu coração, veremos tudo face a face. Tudo que sei agora, enquanto a Bíblia não foi escrita, é parcial e incompleto. Mas, quando a Bíblia terminar de ser escrita, conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Nunca foi para cristão praticar dom. Nem no período do dom. Sempre foi para o cristão praticar o amor. É por isso que você vê pregadores, especialmente pentecostais e neopentecostais, caindo em adultério, tendo mais de um casamento, juntando riqueza de forma exagerada, né? Com gado, com carros de luxo, mansões, né? Helicópteros, enquanto seu povo passa fome. E ele tira o corpo fora, inventando um falso evangelho, citando versículos que diz exatamente o contrário do que eles querem dizer. Versículo que fala que para a igreja ajudar o irmão necessitado, ele usa para não ajudar. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Desamparado significa que ele vai receber a ajuda da igreja. O texto não diz, nunca vi o justo precisando. Nunca vi o justo necessitado. O texto não diz isso. Nunca vi o justo desamparado. A igreja tem obrigação de ajudar, não é a favor. O dízimo é para ajudar a viúva, verdadeiramente viúva, o órfão, o irmão desempregado, o irmão doente. Não é para comprar carro caro, não é para comprar mansão, não é para comprar helicópteros, não é para ter gado. Você dá carne de graça? Eu sou da tua igreja, faz a carteirinha que você pega todo mês, toda semana, 1 quilo de picanha. Não, você não pode criar gado. Não pode, acabou. Acabou. Só isso. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Que o amor seja o meu maior objetivo. Isso é ser uma nova criatura, isso é ser salvo. Não é dons. Contudo, desejem também ser adicional os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Calma aí. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. É Bíblia. Profetizar é falar a Bíblia. É o que eu estou fazendo. Isso aqui é profecia.
Isso aqui é profecia, eu estou lendo a Bíblia. Isso aqui é profecia. Não é dar diagnóstico para ninguém, não é contrariar médico, não é adivinhar o futuro, não é adivinhar pecado oculto, não é profecia, não é revelação. A revelação é a Bíblia, profecia é a Bíblia. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. É a pregação expositiva da palavra de Deus. Isso é profecia. Só. E é para quem é maior de idade. É para quem é maior de idade, para quem saiu da fralda. Para quem não toma mais leite ninho. Para quem não fica igual um besta fazendo barulho de helicóptero com a boca. Para quem não fica pulando igual uma galinha falando, eu sou profeta, profeta. Abre a boca e dá uma glória. Para quem é homem, não para quem é menino. Criança, moleque. Não tem ninguém para baixar a calça dele e dar uma cintada bem dada, não? Verifica o que tem nesse leite ninho aí, que ou tá azedo ou misturado veneno nesse negócio aí. Tá dando alucinação já nesse pirralho. Dá um jeito aí. Tô cansado de ver ele em Kauai. Até o sarro dele já esgotou já. Já esgotou. Gostaria que todos vocês falassem línguas, idiomas. Mas gostaria mais ainda que todos profetizassem, pregar a Bíblia de forma expositiva. Como assim? Com esclarecimento de detalhes, língua original, exemplos, aplicações pessoais, dados históricos de cumprimento de profecias, talvez até quando a gente imagina a possibilidade de algo a ser no futuro, especulações. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Nada. Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Você vê que a Bíblia pode ser utilizada de diversas formas. No ensino, para prever a possibilidade de eventos futuros, tá? Conhecimento especial, né? Quando eu falo simbolismo de se transformar a água em vinho, o porquê do primeiro milagre ser num casamento, o porquê de se usar o talit no Antigo Testamento, o porquê da mulher ter quisto tocar no tzitzit para ser curada, é conhecimento especial. Quando pega um versículo da Bíblia e mostra que o Messias traria cura em suas bordas, e ela queria tocar a borda do manto do Messias para ser curada. Isso é um conhecimento especial, tá? Revelação. Quando eu mostro que Jesus sempre existiu, quando eu mostro que Moisés falou com Jesus, quando eu mostro que Isaías, que viu Yahvé, viu Jesus. Isso é revelação. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E, se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Aquela sirene de ataque nuclear. Quando haviam os vigias da cidade de Jerusalém,
Quando a cidade ia ser atacada, quando ela estava cercada, os vigias tocavam a trombeta, um toque já conhecido, para que todo mundo se preparasse para saber que ia algo ruim estar tentando acontecer ali. Mais ou menos quando a pessoa assistia a televisão e começava aquele tan 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 tan, a pessoa já fala, bicho, alguma coisa ruim aconteceu. Então tinha um toque certo da trombeta para a pessoa saber, ó, estão atacando a gente, pega a sua arma. Não, para de tomar banho, vem, se veste e pega a sua arma. Se ele tocar de qualquer jeito, eu vou pensar que ele está afinando, limpando o instrumento, ninguém vai se preparar para a batalha. Assim acontece com o idioma. Se eu chegar igual um palhaço, onde ele canta talambeiro, ele canta cagando, kícaro, the king, the power, the man of the magic, puf, the king, sirique, anda na praia, chupa bala house, não serve pra nada. Só para causar vergonha pro verdadeiro evangelho. Só para pessoas continuarem indo pro inferno. Porque tira sarro de idiota que se diz indo pro céu. O mesmo acontece com vocês, versículo 9. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento? Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Nenhum idioma no mundo é sem sentido. Há muitas línguas no mundo, mas nenhuma sem sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Aqui eu coloco como referência Romanos 12, 7 e 8. Vamos dar uma passeadinha. Romanos 12, 7 e 8. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Falei do obreiro, falei da pessoa que limpa banheiro, limpa o chão. Se for mestre, ensine bem. Falei dos rabinos aos judeus, assim como dos professores de escola bíblica dominical nas igrejas cristãs. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê generosamente. Opa! Quem aí está cheio do Espírito Santo? Eu. Dá dízimo e dá oferta. Quem aí quer mostrar que tem mais Espírito Santo do que os outros? Não grita a língua estranha mais alto, não. Põe a oferta mais gorda. Aí você não quer, né? Aqui nessa igreja não tem bagunça de língua não, tá? Aqui nessa igreja não tem bagunça de profecia não, tá? Falsa profecia, falsa revelação, falsa língua. Porque na igreja não tem bagunça, não é posto pra fora na hora. E impedido de entrar depois. Vai se converter lá no Universal. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. De repente, alguém que vai ministrar jovens, juniores, marcou um evento, colheu ofertas, colheu contribuição para ir assistir um filme, para ir no cinema, para ir assistir uma peça de teatro, exemplos que eu nem gostaria de estar dando. Mas fazer algum passeio, um piquenique, não desapareça com dinheiro, não falte, estava doente. O povo pagou para passear, leve para passear. O povo pagou para comprar uma Bíblia de estudo, entregue a Bíblia de estudo. O povo pagou para ir para uma piscina, vai para a piscina. O povo juntou para ir para a praia, vai para a praia. Só não toma cerveja, por favor, nem joga lixo na praia.
Apenas alguns exemplos, tá? Isso aqui é vasto. Se for exercer liderança, lidere de forma responsável. Eu não posso ser um pregador aqui, responsável por esse ministério, fazer vista grossa para a pessoa que peca de propósito porque ela dá um dízimo gordo, porque mora em condomínio negativo. Você vai ter atenção chamada, você vai ser repreendida pelo seu pecado. Se quiser sair, saia! Eu não vou ter uma igreja podre por tua culpa, muito menos irmão novo sendo estuprado por uma velha idosa porque pensa que é a Bambambam que mora em condomínio. Meu nome não é Renato, não. Renato Macedo podia ser, né? Renato Macedo. Se vende. Se vende. Se for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Lembrando que isso aqui foi naquele período. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Assim, qualquer um mentiroso que aparecesse lá podia ser desmascarado. The King, the Mang, the Power, the Popcorn, the Ice Cream, the Cuspe na Arábia, rapaz. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Acabou a história. Pentecostalismo é uma farsa. Acabou a história. A prática pentecostal é uma prática pecaminosa, além de mentirosa. Acabou a história. Fim de papo. Checkmate. Não tem conversa. Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Eu, Sheliar, encarregado desse ministério. Evangelista Borges, no YouTube. Sheliar. Vou levantar pastor, vou levantar bispo, vou levantar outros evangelistas. A doutrina é pré-definida aqui. Não estou aqui para discutir opinião. Não estou aqui para dar a minha opinião. Estou aqui para declarar o verdadeiro evangelho. Discorda? Cai fora. Cai fora. Vaza. Mete marcha. O povo que não conhece a Bíblia, eu preciso, quero e estou alertando sobre o que é o verdadeiro evangelho e os falsos evangelhos, falsas denominações, seitas. Preciso alertá-los sobre falsos profetas, falsos apóstolos, para que não caiam no erro, para que não deixem de ser salvos por causa de mentirosos demoníacos. Só isso. Mas não vem você, tem, de preferência quando posso eu tiro todos os comentários. Eu fico muito triste por aqueles que foram salvos não poder comentar. Mas por causa de perdidos e seitas que só querem bagunçar, eu tiro o comentário. Eu não estou aqui anunciando a minha opinião. A doutrina aqui não está aberta a discussões. Não está aberta a discussões. Tem vários teólogos que eu admiro e sigo. Se porventura ele fizer algum vídeo, eu assistir, se encaixar com alguma coisa que eu pregasse, que tivesse fora, eu poderia sim voltar atrás, apagar, poderia sim. Até o presente momento não, acredito que eu já tenho experiência suficiente para estar pregando. E cito bons homens, ainda que eles me contrariassem de alguma forma. Reverendo Bruno, me fugiu o sobrenome, Reverendo Bruno, gosto do John Hagee, de alguma forma, em alguns aspectos, gosto do Tim LaHaye,
posso de alguma forma conhecer alguns. Nem vou falar João Calvino e Armínio. Tem uns pra mim que é muito xoxo. Billy Graham pra mim é xoxo. Aquele presbiteriano, até esqueci o nome dele. É xoxo. É legalzinho, mas é xoxo. Tem uns que é educadinho, mas eu já comecei a ver como herege. Não vou citar o nome. Comunidade. Minha base é a Bíblia, não teólogo. Spurgeon fumava. Nenhuma igreja que o idolatra como teólogo admite um irmão fumando cigarro. Spurgeon fumava cachimbo. Idolatram João Calvino. João Calvino fez alguém ser queimado vivo, porque não compreendia a doutrina da Trindade. Eu não chego a esse ponto. Esse ministério não proíbe as pessoas de ouvirem músicas de uma banda que é unicista. Eu não aconselho as doutrinas. A forma como eu daria a eles o direito de interpretar da forma deles. Acho uma pena que eles sejam tão arrogantes, tão rudes. Tá? Mas não vou proibir ninguém de cantar os hinos, de ouvir. Tem uns muito bons. Uma maioria é plágio. Outros... não vou proibir, não. Voz da Verdade? É legal. Tem uns hinos muito bons, inclusive. Tem uns magníficos. Você pega a letra de um verbo, por mais que a música seja bem rock, né? A letra é profunda em teologia. Deus de palavra. Diante desses falsos evangelhos da prosperidade, como é bom um hino como esse, Deus de palavra. Quando Deus se cala. Para fortalecer aqueles que ficam na dúvida sobre sua conversão, porque pecaram demais, vem a acusação do ímpio contra eles. Não se afasta de Cristo, não. Tem um hino muito bonito do Voz da Verdade chamado Inocente. Letra maravilhosa também. Então não tem o que falar. Tem aqueles mais, já viu aquela frase enche linguiça? Mas o povo gosta. Caminho no deserto. Que Deus é esse? Projeto no deserto. Tá bom. E tem algum erro teológico na letra? Eu vou ficar questionando. E cantaram música do mundo em um culto? É igual eu falei, eu não compactuo com aquela denominação. Esse ministério não é unicista. Não os critico por ser unicista, mas pela forma como eles falam contra a Trindade. Mas ok. Eles lá e a gente aqui. Pronto. Se eu conseguir compor bons hinos e eles cantarem, eu vou me sentir honrado. Se eles proibirem a gente de cantar alguns hinos dele, a gente para de cantar, para de divulgar, eles vendem menos discos, que por mim tá tudo. As coisas de Deus são tão simples. Tão simples. Tão simples. Numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. 1 Coríntios 13:18, acabou. Irmãos, versículo 20, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Alguém tenta te seduzir, você finge que não está entendendo nada e cai fora. É isso. Mas sejam maduros no entendimento. Prega depois que tiver maturidade e conhecimento. Viu, beberrão? Ridiculão. Autoridade na terra. Você não manda nem na tua fralda, rapaz. Pois as escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Aqui é o cumprimento da profecia de Isaías
em que o evangelho seria anunciado em grego. Acabou. 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 Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, por que a língua é um sinal para o descrente? A língua é outro idioma. Eu faço o que o Espírito Santo deixou explícito ao descer no Pentecostes, e agora cada pessoa que crê recebe o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, já quando crê, decidida a se batizar. Foi evidenciado no Pentecostes, foi evidenciado com o centurião Cornélio, foi evidenciado com os samaritanos através de outros idiomas humanos. Os 3 casos: judeus, samaritanos, que são meio judeus, meio gentios, e os gentios, que são completamente pagãos. Então está evidenciado que o evangelho é para todos. A oportunidade de salvação é para todos. Dentro disso, o evangelho é para todos, ao eu ter o Antigo Testamento traduzido para o grego, o Messias e os apóstolos falando em grego, a nova aliança superior à antiga aliança, o Tanar, escrito em hebraico, a nova aliança é escrita em grego. Com isso, está muito mais do que evidente que é para nós traduzirmos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, para todos os idiomas e levarmos esses exemplares traduzidos a cada nação da Terra, do globo terrestre. Não é pecado traduzir a Bíblia para o seu próprio idioma ou para o idioma de outro país. Muito pelo contrário, é obrigação, é chamado. O chinês tem que receber a Bíblia em mandarim. O alemão tem que receber a Bíblia na linguagem dele. Aquela tribo indígena tem que receber a Bíblia traduzida para a língua deles. Cadê as pessoas cheias do Espírito Santo para fazer esse trabalho? Ficar gritando dentro de uma igreja é um sinal diabólico de que você é alguém cheio de mentira, cheio de engano, cheio de desejo de ser idolatrado, reconhecido por homens. Cadê que você quer obedecer a Bíblia aqui? Cadê que você quer ser um missionário? Ir lá para a tribo indígena falar de Jesus. Vai lá comer a carne que a velha ascendente mastigou e não conseguiu engolir. Lá é assim. Você é cheio do Espírito Santo? Você prega a verdade? Você é profeta? Você é a autoridade de Deus na terra? Não é para ficar de helicóptero aqui não, comprando roupa cara. Vai lá no Afeganistão falar de Jesus. Vai lá na Arábia Saudita falar de Jesus. Vai lá. Você não fala em línguas, você já está pronto. A Bíblia deve ser traduzida para os outros idiomas e levada aos outros povos. Porque os idiomas, o cristão falando outro idioma é um sinal para os descrentes. A profecia, o estudo da Bíblia, a leitura expositiva da Bíblia, é para os que creem, não para os descrentes. Ainda assim, se os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. É o que tem acontecido. E não é sem razão que esse povo incrédulo está. Mas, se todos vocês estiverem profetizando, lendo a Bíblia de forma expositiva, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados
E eles cairão de joelhos pelo arrependimento, não é pelo poder de um suposto espírito, não. E adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Eles reconhecerão que aqui tem o verdadeiro evangelho. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará profecia. Um outro falará em línguas, outro idioma, para alguém que porventura esteja ali, ou para que seja transmitido para outro país. E outro interpretará o que for dito, pode ser através de libras, para que pessoas que não escutam consigam receber o evangelho. Eu não sei Libra, tá? Qualquer coisa aqui, espero que não tenha xingado ninguém, tá? Se aconteceu, me perdoe, não sei. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Essa é a reunião da igreja. 1 Coríntios 15, prosseguindo, versículo 27. Não mais, quando era aquele período, não mais 2 ou 3 devem falar em línguas. Não mais 2 ou 3, não é a igreja inteira. É falsa doutrina, é falso evangelho, é mentira, é pecado do diabo. Acabou a história. Devem se pronunciar um de cada vez, 2 ou 3 no máximo, um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e a outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos. Profecia a Bíblia. E encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito, não fica caindo no chão, não fica pulando, não fica chutando, não fica correndo pela igreja, não fica rodando, não fica sapateando, não fica gritando no microfone para demonstrar poder, não. Eu grito aqui quando me irrito um pouco. Ou quero chamar a atenção. E podem falar um por vez. Por Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é para ficar fofocando, ó. Não, é para ficar conversando com a irmã. Não é apropriado que falem. Está tendo culto. Se toca. Devem ser submissas, como diz a lei. Estar sentada do lado do marido, ali quietinha. Não é para estar sentada com outra. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa. Pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. 1 Timóteo, capítulo 12, não permito que a mulher ensine, ou é capítulo 2, versículo 12, nem use de autoridade sobre homens, esteja calada. Não existe pastora! Existe esposa de pastor. Pastora não é um ministério autorizado pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Você pode ensinar seus filhos, você pode ensinar crianças, você pode ser professora de escola bíblica dominical, de criança, só. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Não foi no meio feminino. Não é machismo, é Bíblia. Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Mulher não prega. Viu, Ellen White? Mulher não ensina. E você não é profeta. Porque desde o ano 100 não existe mais profeta.
Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Se alguém discorda dessa doutrina, é arrancada dessa igreja. Não tem conversa. Depois de batizar, dá um dízimo milionário, você fosse para fora. Aqui não tem profetinho. Aqui não tem apóstolo. Aqui não tem seguidor de apóstolo. Aqui não tem entortador de língua. Aqui não tem apontador de dedo. Aqui não tem sapateador. Aqui não tem derrubador. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, outros idiomas. Outros idiomas. Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et, Adonai, Yeshua HaMashiach, Eloheinu. Se ninguém interpreta, eu interpreto. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Se tiver alguém para interpretar eu ia falar em braille, em libras, melhor ainda. Se tiver alguém para traduzir a Bíblia no braille, melhor ainda. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Na igreja, onde todo mundo cai no chão, onde todo mundo sapateia, gira, rodopia, cospe, isso não é decência, isso não é ordem. Usa saia agarrada, põe silicone, mulher pregando com bunda cheia de silicone, cheio de silicone. Bebê que não saiu da fralda se dizendo profeta, pregando blasfêmia, dizendo que Jesus não é pastor e ainda jogando no vento o seu analfabetismo bíblico, falando tá amarrado. Tá amarrado significa tá comprometido. A esposa está amarrada ao marido enquanto ele estiver vivo. Não pode se divorciar. Ela está amarrada. Para de amarrar o diabo. Principalmente você que bebe, fuma, peca. Não pratica coisas que a Bíblia proíbe não em 2 Pedro. Nem o arcanjo Miguel, maior em poder, ousou proferir juízo contra Satanás quando ele estava disputando o corpo de Moisés. Só falou que o Senhor te repreenda. Quem é você para achar que está dando nó no diabo? Fumando, bebendo, mentindo, está deitando e enrolando. Essa doutrina existe para isso. Para o diabo ganhar mais força e autorização na tua vida. Você tem que abandonar o pecado, não dar ordem ao diabo. Não tem cristão autêntico que o diabo toque. Não tem oração que desfaça a obra do diabo na vida do cristão que peca de propósito, que brinca de cristianismo. Prestem muita atenção. Que a paz seja com todos os que creem. Shalom. Isso é língua. Isso é língua. Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.